Aleluia. Quero convidar a igreja a acompanhar a leitura que faremos da palavra do Senhor, assentados mesmo como estamos. Atos, capítulo 27. Nosso texto base é o verso 20. O verso 20 é o nosso texto base, mas eu gostaria de ler todo o capítulo para que a gente possa se inteirar de todo o contexto. E a nossa oração é que o Senhor possa falar conosco nessa noite, nos fortalecendo, sobretudo quando os dias eles são incertos. Verso 27, capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, o apóstolo Paulo, o testemunho do apóstolo Paulo, Lucas escrevendo, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando num navio adrimintino que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, acompanha com atenção, queridos. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários aos ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Chegando ali, o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte a Cínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Verso 13, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se de um lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. E sendo um navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando-nos levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, esse é o nosso texto base, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda.
Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comeis alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Preste atenção. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco, fortaleça a nossa fé, renova a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém. Há dias na caminhada em que tudo à nossa volta é neblina. Quando os dias são incertos, quando as semanas são incertas, quando estamos enfrentando dificuldades, tempestades como essa que nós vimos na leitura em que Lucas deixa registrado, em que todas essas 270 e poucas pessoas aqui passaram. Muitas vezes nós passamos por essas situações no nosso emocional, dentro dos nossos relacionamentos, dentro dos nossos ambientes de trabalho. Espiritualmente, muitas vezes passando por situações como essas. Mas nessa embarcação, havia um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que tinha um propósito de
levar a mensagem do Senhor. E Deus havia dado uma palavra a este homem, que assim como ele havia testemunhado em Jerusalém, ele devia fazê-lo também em Roma. E ele estava sendo levado, olha só. Será que Paulo imaginava, quando ele diz, eu rogo e peço para que Deus me dê condições para que eu possa ir até Roma também, compartilhar algum dom com vocês. Eu imagino que na cabeça de Paulo, era uma viagem que ele ia fazer com os recursos que ele levantava, com ofertas talvez, ou com fruto do seu trabalho, mas que fizesse uma viagem livre. Não, ele vai como preso. Ele é um prisioneiro. Mas ele está ali para cumprir a vontade do Senhor. No caminho, às vezes, a nossa volta é tudo como neblina. Como diz no verso 20, não aparecendo nem sol e nem estrelas. Por muitos dias, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. E a verdade é que quando nós deixamos de enxergar os referenciais que nós temos, muitas vezes nós perdemos a esperança. Nós perdemos a esperança de salvamento. Essa era uma viagem que tinha um destino. Não era uma embarcação comum, tinha muitos prisioneiros, sendo conduzidos por uma tropa de elite. Como você percebeu, uma viagem com muitas escaladas, uma navegação perigosa. E o verso 4 diz que os ventos eram contrários. Então, essas são palavras-chave deste capítulo. Muitos dias sem sol e nem estrelas, sem referência. Grande tempestade e perda de esperança. Enfim, uma navegação perigosa. A salvação da nossa vida em Cristo, ela está segura em Cristo. Mas há caminhos perigosos e precisamos de ajuda, precisamos de orientação. Nessa navegação tinha uma pessoa que havia sido capacitada por Deus, nem todos estavam desorientados ali. Paulo tinha e contava com a orientação e com a manutenção do Espírito de Deus sobre a sua vida. O conselho de Paulo está aqui no verso 9 e 10. Ele diz, senhores, verso 9, passado muito tempo, a navegação é perigosa. Verso 10 diz assim, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, mas também para as nossas vidas. Mas no verso 11, diz que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. Não dava crédito a ele. Não davam crédito a Paulo. Muitas vezes, o Senhor nos dá, muitas vezes, o Senhor está nos dando uma direção, mas nós não damos crédito àquela pessoa que Deus levanta para nos mostrar uma direção. Deus está mostrando a direção está ali, o Senhor está mostrando. E quando nós não ouvimos e não reconhecemos a voz do Senhor, não damos crédito à voz do Senhor, o que acontece? A tragédia. O resultado foi o naufrágio daquela embarcação. E o capítulo todo narra então com detalhes essa viagem. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui algumas lições importantes que a gente pode tirar dessa experiência da viagem de Paulo. Porque toda viagem, toda jornada, ela tem um início, ela tem o percurso e ela tem o ponto de chegada. Ela tem o ponto de partida e ela tem o ponto de chegada. Hoje nós tivemos batismo. E hoje tivemos despedida da nossa irmã Miriam.
Hoje nós tivemos pessoas que iniciaram a sua jornada cristã e pessoas que encerraram a sua carreira. A pessoa que ingressa na vida com Cristo, ela está iniciando uma jornada. A jornada da salvação, que começa pela fé, um ato de fé, com confissão, com arrependimento. Então, veja, a salvação, ela tem o seu ponto de partida e um outro ponto de chegada. O nosso ponto de partida começa aqui, em Cristo Jesus, com a nossa decisão pela fé, com o reconhecimento de que nós precisamos de um referencial, e o nosso referencial, ele precisa ser Jesus. Nós sabemos, e sabemos pela Escritura, sabemos pelo ensino, sabemos pela palavra de Deus, o nosso destino final. O nosso destino é o arrebatamento, está à mesa do Senhor. O que nós fizemos aqui hoje é participar de algo que Deus está preparando para nós, para que todos nós, como uma única família, possamos participar dessa mesa. Não sei como que isso acontece, gente, porque assim é mistério. Agora, para chegarmos no destino que precisamos, nós precisamos de orientações. E a palavra de Deus nos orienta. Quando nós vamos viajar de um lugar a um outro que a gente não conhece tão bem, existem as placas. Dentro da própria cidade, existem placas, sinalizações, setas. E se nós não seguirmos, veja bem, sábado eu estava andando, coloquei um aplicativo. Gente, o aplicativo estava me mandando pegar a contramão, mandando pegar a 7 de setembro de um jeito que ela não funciona. O aplicativo estava, Falei, nossa, como é que eu vou entrar aqui? Não posso entrar aqui, eu vou ter que ir reto, vou ter que pegar um outro caminho. Na hora, eu percebi e mudei de aplicativo. Tem pessoas que nasceram aqui num lar evangélico. Tem pessoas que nasceram no caminho, no aplicativo bom. E tem pessoas que deixaram o aplicativo ruim para pegar o bom aplicativo, que é Jesus Cristo, que nos garante salvação. Você já se sentiu às vezes perdido? Perdido, às vezes, no meio de uma repartição pública? Perdido para encontrar um endereço? E aqui, uma palavra de elogio à nossa cidade. Eu falo nossa, né? Eu sou de Londrina, mas eu falo nossa. Eu sou de Londrina, mas falo nossa cidade. Porque agora eu até torço para o Atlético e para o Coxa, então eu posso dizer que eu já sou daqui mesmo, né? Nasci em Ibiporã, registrado em Londrina, mas hoje Curitiba também já faz parte do meu coração. E um grande elogio é que a nossa cidade, ela é bem sinalizada. Então é bom morar aqui. Você às vezes se perde, mas você se acha rapidinho. E a nossa igreja, ela é uma igreja que tem boas sinalizações. Nós temos bom ensino. Nós temos um material humano de excelência. Nós temos orientação bíblica. Classes para pequenos, para juvenis, para jovens, para adultos. Só se perde quem quiser. É só ligar o aplicativo certo aí. Você não vai se perder no caminho. Mas veja, o texto diz, no verso 20, que não aparecendo o sol nem estrelas por muitos dias, e de repente aparece uma tempestade, perdendo a esperança de salvação. Às vezes nós ficamos assim, e isso muitas vezes acontece com a gente espiritualmente também. A gente perde referencial, a gente perde. Talvez você já tenha passado por um momento assim, alguma situação que o fez sentir meio sem direção, sem referência.
Veja, aqueles homens no barco que iam até Roma, onde o apóstolo Paulo se encontrava, estavam navegando, tudo ia bem. Eles estavam conseguindo contornar, você percebe várias vezes eles dizendo assim, e navegando sobre a proteção de Creta, e navegando sobre a proteção daquela ilha. Muitas vezes nós estamos navegando sobre, né, aquelas ilhas eram o quê? Eram proteções naturais. E nós temos isso, nós temos influência, nós temos amizade, nós temos recursos. Muitas vezes não é recurso financeiro que a gente precisa, mas nós precisamos de alguém que nos ajude. E muitas vezes nós navegamos na proteção de um irmão mais experiente que a gente, de um outro, mas há situações que vêm, irmãos, que ilha nenhuma vai dar conta. E que nós precisamos ter a nossa intimidade, nós precisamos ter o nosso tempo de oração, e assim como o apóstolo Paulo, nós precisamos que o Senhor nos revele algo, para que a gente não venha naufragar na fé. E o que aconteceu? Eles não deram crédito a Paulo. Eles davam mais crédito ao piloto do que o que Paulo estava dizendo. E de repente se depararam então com essa tempestade. Tiveram que enfrentar. Tempestades precisam ser enfrentadas. Nós precisamos enfrentar as tempestades. Elas vão vir. Nesse mundo é um mundo de aflição. É um mundo de repentes. De repente você está dormindo. Aquele sono, o sono do justo. O sono, sabe que o sono do trabalhador que chegou em casa com o seu dia cumprido e de repente, de madrugada, 3 horas da manhã, o telefone toca. O celular chama. E aquilo que era calmaria, o primeiro que o nosso coração já levanta e nossa mente já começa a pensar um turbilhão de coisas. São os de repentes da vida. E por não derem crédito à palavra que o apóstolo Paulo se levantou ali, porque ele teve uma revelação, a consequência foi desastrosa, porque não deram ouvido a um homem que Deus havia levantado com autoridade para dar uma direção e uma orientação para o povo. Olha o que a palavra de Deus diz no segundo livro da Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá colocou-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Você percebe, na navegação eles perderam tudo, só não perderam a vida, eles estavam seguros. Eles mesmos estavam orando. Então veja, coisas repentinas acontecem nas nossas vidas para abalar o nosso emocional, para abalar o nosso espiritual. Quem diria, no final de 2019, lá para novembro de 2019, que nós passaríamos por um 2020, 2021 tão neblinoso, onde ninguém sabia o que era certo. Os próprios médicos, uns diziam A, outros diziam o caminho não é A, o caminho é o B. Outros diziam o caminho não é o A, nem o caminho é o B, o caminho é o outro caminho. Ninguém sabia nada. Tempos nebulosos. E a verdade, irmãos, é que esse texto, essa passagem bíblica e aquilo que nós vivemos aqui nos mostra pela experiência de que tudo pode mudar do dia para a noite. Tudo pode mudar. E o fato é que nós precisamos estar preparados para os de repentes da vida. Eu preciso estar preparado. Você precisa estar preparado. Nós precisamos. E a verdade é que precisamos confessar ao Senhor que nem sempre nós estamos nos preparando para isso. O nosso emocional se abala muito fácil. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Certamente já aconteceu com você, comigo também. E a vida, ela é como uma viagem de navio do tempo de Paulo. Às vezes as tempestades se levantam e as estrelas somem.
E nós temos vários exemplos na palavra de Deus. José, o filho querido. José, o filho amado. De repente, tudo vira neblina na vida daquele homem. Neblina. Ele é lançado num poço mesmo, ele não enxerga nada. Quando as coisas começam a melhorar para ele, ele é lançado numa masmorra, é vendido. Mas nós conhecemos o final dessa história. Deus levanta aquele jovem para a salvação. E o que poderíamos dizer de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Daniel, e tantos outros homens e mulheres. Jesus nos ensina que a nossa hora, ela vem como um ladrão, e nós precisamos estar preparados. Muitas vezes nós vamos lidar com situação dessa forma, ficar sem referência. Veja, o sol e as estrelas estavam lá no mesmo lugar. Apenas havia algo que impedia que o mestre se orientasse para saber para onde ir. Eles continuavam lá. E para a navegação da época era essencial que eles fizessem a leitura do caminho dessa forma. Mas o Espírito Santo está conosco. O sol está brilhando ainda. A gente não vê. Mas nós precisamos crer que Deus está com a igreja dele. E que o Senhor tem propósito. Veja, o texto não diz mais nada a respeito desse fato. Só vai dizer, vai ali, e depois a gente sabe que Paulo vai chegar onde precisava chegar. O texto não diz qual foi o impacto do testemunho de Paulo na vida daqueles homens. Se nós lermos um pouco mais para frente, você vai ver que eles fazem uma fogueira e que o apóstolo Paulo, quando vai ali ajudar na fogueira, ele é picado por uma cobra. E eles dizem, esse sujeito é um pecador mesmo, olha só. Esse sujeito merecia, porque foi salvo lá, vai morrer aqui. E não, e ele é salvo de forma milagrosa. E tantas outras pessoas, então, são salvas através da oração de Paulo. Quantas pessoas, talvez, Paulo tenha impactado ali, que o texto não nos fala. Deus estava na direção, embora eles não soubessem. Portanto, nós precisamos ter fé. Tenha fé. E creia. Acredite, ouvimos testemunhos hoje do nosso irmão Isaías, testemunho da Cleide. E precisamos confessar, irmãos, que às vezes nós acreditamos meio duvidando, não é verdade? A gente precisa confessar isso, é verdade. A gente crê. Senhor, a gente acredita. Mas quando a coisa é com a gente bate uma dúvida. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. E o pecado muitas vezes, né, os mensageiros de Satanás muitas vezes vão apontar o dedo para a gente e dizer, Deus ele provê, mas você é um pecador. Ele coloca o dedo no nosso nariz e diz, você está em pecado. E aí a dúvida bate no nosso coração. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que nós devemos buscar a santificação sem a qual não veremos a Deus. E muitas vezes nós pautamos o nosso relacionamento na santificação, na nossa santificação. E é por isso que muitas vezes nós temos muita dúvida. E nós devemos pautar o nosso relacionamento com Deus
da nossa justificação. Porque ninguém é merecedor de nada. Deus nos justifica porque nos ama. E Ele diz, vem filho, venha sem medo. Pode falar comigo, pode pedir para mim, pode abrir o teu coração. Precisamos fazer isso e sermos sinceros diante de Deus. Algumas tempestades, às vezes, elas podem demorar um tempo mais longo, pode abalar a nossa estrutura, impedir a nossa visão espiritual, impedir de enxergarmos por algum tempo, mas Deus, Ele tranquiliza o nosso coração, Ele está tranquilizando, primeiro Ele tranquiliza o coração de Paulo, para depois que Paulo possa tranquilizar o coração daqueles que estão com ele. Sabe aquilo que nas aeronaves, quando entra em pane, ou alguma situação, fala assim, ó, primeiro coloca a máscara em você e depois numa pessoa que está. Então primeiro, Deus tranquiliza o coração de Paulo, porque Paulo tem uma vida de oração e de intimidade com Deus. Então Paulo, agora que se acalma, ele pode tranquilizar o coração daqueles que estão com ele. E vamos pensar assim, lá na repartição onde você trabalha, talvez você sendo um professor, ou você sendo um advogado, ou um contador, ou um médico, lá existem pessoas que estão sob a sua responsabilidade espiritual diante de Deus. E às vezes se levantam verdadeiros temporais. Mas se você e eu estamos em intimidade com Deus, em oração, o Senhor vai nos dar uma palavra. Ele vai te dar uma palavra. Primeiro para tranquilizar o teu coração, para que depois você possa tranquilizar também o coração daqueles que estão sob você ali. Essa é a nossa função. Olha o que diz aqui o verso 22. Mas agora vos admoesto, Paulo dizendo, tenham bom ânimo, porque nenhum se perderá, nenhuma vida se perderá, só o navio, porque esta mesma noite, olha aqui, porque essa mesma noite, verso 23, o anjo de Deus de quem sou e a quem sirvo esteve comigo, verso 24, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E essa é algo que Deus havia dito já para ele, Deus está confirmando, tranquilizando o seu coração. E ele está dizendo assim, ninguém vai se perder. Por amor de ti, Paulo, eu vou salvar todos eles. Todos. Ou seja, Deus quer tranquilizar o nosso coração. Ele tinha um plano, Deus tinha um plano para aquela viagem. E eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano. Ele está no controle. Ele está dizendo para você, não temas. Importa que você chegue no lugar em que eu quero que você esteja. O que nós percebemos aqui é que Deus não estava distraído. Embora aconteceu tudo aquilo com o servo dele estava nas mãos do Senhor. Embora muitas vezes nós passamos por situações difíceis, nós precisamos ter essa convicção pessoal de que Deus não está distraído em relação às nossas próprias vidas. Ele é um Deus atento. Lembra quando Jesus manda os discípulos lá para atravessar para o outro lado, e ele fica lá orando? Jesus não estava distraindo. Ele sabia que os discípulos estavam passando por luta. E ele foi atrás dos seus discípulos. Então, assim também, com relação à igreja, Deus não está distraído com relação à igreja. A igreja é de Deus, e a igreja vai bem. O que nós aprendemos com essa história, irmãos, é que Deus também quer tranquilizar o meu e o teu coração. Portanto, acredite que Deus tem um propósito claro para a sua vida, para
para a sua vida, para a sua vida. Porque a nossa tendência é, Deus ama a Cleide, né? Olha como que a Cleide toca bonito, como que a Cleide tem um sorriso, como é que é? Um riso frouxo, igual o Renato, né? E a gente acha então que Deus responde a oração dela, mas não a nossa, não a minha oração. Mas não, Deus quer responder a sua oração. Todas essas pessoas que a gente lê e que a gente vê que tiveram experiências tremendas com Deus, eram pessoas comuns, com temores, com fragilidades, como eu e você. Pessoas que tinham limitações. Então veja, nós temos buscado a Deus. Você tem buscado ao Senhor. Você tem buscado a Deus em oração, você tem buscado ao Senhor na palavra. Então, entenda que Ele não vai deixá-lo sem ajuda. Mesmo que você e eu não estejamos enxergando uma saída, mesmo que a gente não esteja enxergando o caminho, se o Senhor te trouxe até aqui, Ele não vai te abandonar no meio do caminho. Ele vai te conduzir até o final. Aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar. Esse é o testemunho de Paulo. Estavam a bordo 276 pessoas. E aquilo que parecia impossível, se tornou possível. A salvação de todos eles. Agora veja, no meio de toda aquela situação, sempre vai levantar os mensageiros das trevas, os mensageiros do caos, para tentar afogar a nossa fé. Porque a intenção dos soldados, no verso 42, olha o que diz aqui, a intenção dos soldados era matar todos os prisioneiros, inclusive o apóstolo Paulo. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. A Bíblia não fala nada, mas aqui diz que tinha mais, o verso 43 diz, mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento, mandando que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. A Bíblia não fala nada desse tal centurião, se ele era crente ou não. Não fala isso. Ele era um centurião, serviço de Roma ali. Mas Deus usou este homem para honrar o que Deus havia dito a Paulo, para cumprir a palavra que Deus havia dito. Deus, não importa quantas pessoas vão se levantar para caluniar você, Deus sempre vai levantar um centurião para salvar você e aqueles que estão com você. Deus tem aqueles para livrar os seus filhos. Então, verso 24. Outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio, e todos dessa forma chegaram salvos em terra. O nome de Deus foi engrandecido. A fé de Paulo foi honrada. E eles chegaram a salvo. Então veja, confie. Eu não sei como que está a sua fé. Talvez a sua fé esteja como a descrição desse barco, que estavam despedaçando, talvez restam algumas tábuas ou alguns pedaços de fé. E assim como esses homens se agarraram a esses pedaços e se salvaram, agarra-se àquilo que ainda tem dentro de você, que fala que Deus te ama e que Jesus Cristo morreu por você e que Ele está operando em você, e agarre nesses fragmentos da fé, porque você vai chegar salvo lá.
Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Não importa se a sua fé esteja fragmentada. O que importa é nos agarrarmos a ela. A palavra de Deus diz que nós não devemos andar mesmo por vista, mas por fé. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós, grande tempestade, perdemos toda a esperança de salvamento, menos um homem que estava ali, e todos se salvaram. Todos, menos o apóstolo Paulo. Esse estava seguro, porque ele tinha uma direção dada por Deus. Havia algo que o diferenciava. Eu quero dizer para você uma coisa: existe algo na tua vida que te distingue das demais pessoas, daquelas que ainda não têm a revelação do amor, da graça, do perdão e da justificação do Senhor. Isso não é orgulho, não é soberba, é graça de Deus. E o Senhor te levantou com um propósito. Você vai ser sal e terra, você vai ser o meu mensageiro. Tudo isso foi possível porque esse homem tinha intimidade com Deus. Agora, eu quero concluir essa mensagem. O que é ter intimidade? Quando a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente não tem medo de abrir os segredos que estão dentro do nosso coração. Nós abrimos o nosso coração e compartilhamos. E o apóstolo Paulo, ele dizia: eu sou o maior dos pecadores. Eu não julgo ao ver alcançado. Eu vou deixando o que precisa ficar para trás. Eu caminho para o alvo. Ele reconhecia, ele abriu o seu coração. Ele era um homem que confessava e que se arrependia dos seus pecados. Então, ter intimidade com Deus é quando nós abrimos o nosso coração diante do Senhor e passamos a relatar em palavras tudo aquilo que está dentro de nós. Inclusive as más intenções que nós temos. E que não realizamos. Muitas vezes por covardia, ou porque porque nós mensuramos as consequências. Mas devemos colocar diante de Deus. E o Senhor então vai conhecendo, Ele vai trabalhando em nosso coração. E nos faz, e nos torna o único farol, quando tudo é neblina, quando não há estrelas, quando não há sol, para salvamento de muitas vidas. Vamos orar ao Senhor. Coloca a tua vida diante do Senhor. Pai, nós te louvamos por tua palavra. E nós queremos crer nesta noite, Senhor, que assim como o teu servo era um homem especial, separado por ti, que cada um de nós aqui somos homens e mulheres, separados por ti, para irmos e para sermos referência de fé, para sermos canal, Senhor, do teu agir, do teu amor, da tua segurança e da tua salvação. E assim, Senhor, como este homem, Senhor, tinha intimidade e abria diante de ti, Senhor, todas as suas dificuldades, todas as suas fraquezas, ao ponto de dizer: quando sou fraco é que sou forte. Quando ele diz: Senhor, tira de mim esse espinho, isso está me atrapalhando. E nós também, Senhor, temos os nossos espinhos que muitas vezes nos atrapalham, que nos impedem. E o apóstolo Paulo diz, Senhor, que esses espinhos é aqueles que o fazia, Senhor, que o feria, como um mensageiro de Satanás. Não sabemos do que se trata, sabemos, Senhor, que nós também temos aqueles que nos ferem. Mas nós queremos continuar perseverando, porque sabemos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Abençoa o teu povo,
Abençoe este homem, abençoe esta mulher, abençoe esse jovem, Senhor, abençoe essa moça, ó Pai, e faça-os, ó Senhor, sentir como que especial, um chamado, aonde ele está sendo plantado, aonde ele está trabalhando, aonde ele está se movendo, aonde ele está operando, Pai. Trabalhe em nossas vidas. Faça isso, Senhor, porque nós nada merecemos, mas é pelo agir do Teu Espírito. Faça isso em nossas vidas, Senhor, porque sabemos que também que as tempestades, elas passam, elas não perduram para sempre. Dá-nos esse Seu referencial, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, sabendo que tempestades, elas vêm de repente, elas não duram para sempre não, elas se levantam, e depois segue-se bonança. Que Deus nos abençoe.